Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos começando a nossa escola dominical. Eu estou aqui, Samuel, junto com o pastor Adi. Nós vamos ter hoje a nossa escola dominical. Infelizmente, a aula era com a nossa irmã professora Dulce, né? Mas ela não pôde participar. Então, quem vai dar aula hoje é o pastor Adi. Nós estamos, com a graça de Deus, mais uma vez reunidos para começar a nossa escola dominical. Pastor Adi, bom dia. Prazer tê-lo aqui. Vamos iniciar. Bom dia, Muca. Bom dia, irmãos e irmãs. Com a graça de Deus, conseguimos nos levantar hoje com a bênção dele. Amém. E, de fato, nós queremos nos reunir nessa manhã em torno da palavra de Deus para buscar a orientação para a nossa vida. De fato, como você falou, hoje a aula seria com a irmã Dulce, assim anunciado desde ontem, mas ela teve uma pequena intercorrência e hoje eu estou substituindo ela com muita alegria, né? Poder compartilhar aquilo que Deus vai falando com a gente e a gente poder compartilhar. Amém. Pastor, nós vamos, então, já sem muita demora, né? Até para a gente não perder o texto bíblico, não perder o tempo da aula, nós já estamos com os nossos irmãos e irmãs aí online, já dando bom dia, já presidenciando, né? Vamos ver quem foi o primeiro. Na minha, aqui parece que o Luiz Otávio ganhou da Simone, certo? No meu aqui, parece o da Simone primeiro. Eu tô vendo aqui pelo celular, né? Mas tá joia. Vamos ter o nosso momento de oração. Daí a gente, lá, Priscila, a Maria Célia, a Cida, né? A Márcia, a Raquel, Campos lá, a Dulce. Oi, Dulce. A irmã Dulce, a gente vai ter oportunidade de estar ouvindo ela. Então vamos ter um momento de oração, vamos ter um momento de busca da presença do Senhor, porque nós vamos estudar a palavra do Senhor. Então nós vamos estudar o texto bíblico. Então é uma hora de, antes de estudar o texto bíblico, nós buscarmos a orientação de Deus para este momento. Vamos ter um momento de oração. Deus, nosso Pai, nós, teus filhos e filhas aqui reunidos, ó Pai, virtualmente reunidos, cada um no seu lar, cada um distanciado, mas nós juntos na tua palavra, ó Pai, juntos na busca do teu conhecimento. Nós nos colocamos na tua presença, neste instante, ó Pai, para essa aula de escola dominical. Nós nos colocamos, ó Pai, buscando maior conhecimento da tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando o reverendo Adi na condução dessa aula, que possa estar nos abençoando, que possa estar abençoando os irmãos e irmãs, ó Pai, para que todos nós possamos ser alcançados pela tua palavra. Fica conosco, fica com a nossa igreja, fica com a nossa escola dominical, ó Pai. Nós sentimos muita falta de, aos domingos, podermos estar reunidos. Aos domingos podermos estarmos juntos para aqueles momentos especiais de comunicação, de conhecimento e de compartilhamento da tua palavra. Ó Pai, tomara que logo nós possamos estar reunidos novamente em escola dominical. Abençoa o pastor Adi e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, pode falar, pastor. Não, pode começar. Eu ia começar, mas pode falar. Não, pode começar. A gente fica aqui, a gente está tentando se acostumar com esse negócio, né? E depois de tanto tempo a gente ainda se atrapalha um pouco, né? Não, mas está tranquilo. Bom, irmãos e irmãs, hoje a nossa lição é sobre a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, né? Uma rainha visitando um rei. E a gente tem a oportunidade de olhar esse texto, porque muitas vezes nós escolhemos outros textos e acabamos passando, deixando esse texto para depois. Mas antes de fazer a introdução, então, eu vou pedir para o irmão Samuel
fazer a leitura do texto que se encontra em 1 Reis, né, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Isso. E eu peço que os irmãos e irmãs prestem bastante atenção na leitura desse texto, tá bom? 1 Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Vamos ler, pastor. Interessante só fazer uma anotação que a mesma história também é contada no livro de Crônicas, né? Sim. Certo? Então, seria interessante o irmão ou a irmã poder também dar uma conferida lá na narração de Crônicas. Mas vamos ao texto bíblico. A rainha de Sabá visita a Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria, prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e que te ouvem, e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouros, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Amém. Muito bem. Irmãos e irmãs, o texto que nós lemos hoje, eu não sei se você compartilha do mesmo sentimento que eu compartilho a respeito desse texto. Mas, ao ler esse texto que narra a visita da rainha de Sabá a Salomão, eu termino esse texto me perguntando assim, tá, e daí? O que esse texto tem a ver comigo, né? Ou seja, um texto que está perdido, ele foi inserido no meio de vários outros textos, ou uma narrativa muito grande a respeito da vida e do reinado de Salomão. Se você pegar, por exemplo, a partir do versículo 3,
Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar comigo, mas se no capítulo 3, que fala aquela famosa oração de Salomão, pedindo sabedoria a Deus, e aí o texto vai narrar os feitos e a vida e o reinado de Salomão, que por si só é bastante grandioso, é um texto que chama bastante atenção, o julgamento das duas mulheres, né? A questão de que Salomão sugere cortar a criança ao meio, e aí o texto vai narrando a prosperidade do reino de Salomão, a respeito da sabedoria que Salomão foi adquirindo e compondo provérbios. Aí ele chega a preparar a edificação do templo, edifica, constrói o grande templo de Salomão, né? O famoso templo de Salomão. Ele coloca todo o mobiliário dentro desse templo, edifica palácios reais e assim por diante, até chegar no capítulo 8, que ele traz a arca, um acontecimento celebrativo, importante para aquele povo, o fato de trazer a arca para o templo. E aí depois tem mais, no capítulo 8, a partir do versículo 22, tem uma longa oração de Salomão a Deus. É interessante você ler essa oração, muito, muito interessante, muito bonita essa oração de Salomão. Salomão abençoa o povo e faz uma celebração, uma conclusão de solenidade, de celebração, de dedicação daquele templo a Deus, institui as atividades em relação ao templo e ao seu reinado, e de repente, os escritores do texto desse livro de Reis interrompem essa narrativa a respeito dos feitos de Salomão e introduz o texto que conta a visita da rainha de Sabá. 13 versículos e depois acaba a visita. Então, e agora, o pastor, quando você tem uma dúvida, então vamos aí usar a linguagem da moçada de hoje, vamos dizer, do pessoal de hoje, certo? Sim. E até é interessante que a nossa lição hoje vai usar essa linguagem. Sim, certo? Por quê? Sim. O que é a linguagem? É a linguagem da internet, da computação, coisa assim. Quando você abre alguma coisa no seu computador e você tem alguma dúvida, será que isso está certo? Será que isso está errado? Será que tem alguma coisa acontecendo de esquisito com o meu computador? O que você fala? Vou passar um antivírus, velho. Ou seja, será que eu estou sendo infectado? Ou seja, se o senhor está com alguma dúvida com esse texto, vamos passar o antivírus. E qual que é... Tem que estar alguma coisa aí. E qual que é o antivírus do nosso computador? É a Bíblia, né? Quando há dúvida, assim, vamos procurar no texto bíblico. Por que o texto... Ou o que esse texto quer dizer no meio de toda essa narrativa histórica, certo? Porque ele muda de personagem, né? Ele muda o foco do personagem. Ou seja, até agora, como o senhor bem fez a explanação, a narrativa vinha falando de Salomão em si. É claro, continua falando dele, mas o personagem principal vira a rainha de Sabá. Exatamente. E aí, então, epa. Exatamente. E aí o que acontece? Se a gente olhar de forma superficial, nós vamos nos perguntar, peraí, introduzir alguma coisa aqui que não estava no script, né? Eu estou aqui trabalhando no meu computador, de repente apareceu
uma tela aqui diferente que não tem a ver com o que eu estava olhando ou navegando na internet. Aqui apareceu um negócio estranho aqui no meio. E aí, de fato, quando isso ocorre no nosso computador, a gente, opa, tem alguma coisa diferente aqui, deixa eu verificar o que está acontecendo. E aí, de fato, na linguagem atual, nós precisamos, então, passar o antivírus e verificar o que está acontecendo. E eu acho que o texto hoje tem muito a ver com isso, né? Apareceu aqui um texto, uma narrativa de 13 versículos, uma história diferente do que vinha sendo narrado. O que isso tem a ver? Né? O que esse texto está certo? Vai contribuir? Trouxe alguma coisa diferente? É isso que a gente precisa descobrir ao olhar esse texto. Irmãos e irmãs, eu tenho a impressão que quando a gente se aprofunda um pouco mais no texto, começa a cavucar ou começa a passar o antivírus, né, na narrativa, a gente vai descobrir coisas muito interessantes, muito importantes nesses 13 versículos. E é isso que a gente vai fazer agora. Passar o antivírus, tentar detectar alguma coisa aqui nesse vírus, nesse texto, na verdade. E aí, quando a gente vai passar o antivírus, a gente precisa colocar uma senha, né, para dar início ao trabalho do antivírus. E a senha é sabedoria, né? Lembrando do próprio Salomão, que pediu sabedoria para Deus, então nós vamos passar o antivírus com essa senha, buscar sabedoria, né? Ou seja, vamos tentar entender um pouco mais esse texto, né? A meninada aí está acostumado aí com essas linguagens, antivírus, senhas, né? E o que mais a gente vai falando. E aí, o que acontece? A gente põe o antivírus para trabalhar, ou seja, vamos consultar o texto, né? Vamos consultar a própria Bíblia a respeito desse assunto que surgiu aqui, né? De repente, brota o texto da visita da rainha de Sabá a Salomão. E aí, o que acontece? Começa a surgir links complementares, né? Então, irmãos e irmãs, todas as vezes que a gente vai se debruçar a um texto bíblico, a gente precisa acessar também links complementares, né? Esses links complementares, eles podem ser tanto outros textos bíblicos, né? Você puxar outros textos que vão dar embasamento ou complementar aquilo que a gente está estudando, mas também você pode pegar outras literaturas que vão te auxiliar ou vão nos auxiliar na compreensão do texto, na compreensão do que estamos pesquisando, estudando e acessando no nosso estudo, tá bom? Então, a própria Bíblia, os outros próprios textos, eles são links que se complementam, literaturas que você pode pegar para te auxiliar, tá bom? Bom, e aí, pastor, a gente vai fazer essa conexão, né? Exatamente. A gente vai fazer essa ligação com o texto bíblico e vai começar a entender. E eu acho que a grande coisa, uma grande pegada que o texto tem, o texto da Rainha de Sabá, é por que essa rainha resolveu vir até Salomão. Uhum. Certo? Porque uma rainha africana, distante, um reino distante, não sabemos exatamente aí, mas na África, ou seja, não é ali na Palestina, não é um negócio próximo, certo? Porque essa pessoa, essa rainha,
resolveu fazer essa viagem longa, certo? Com esse monte de coisa. Assim, a gente conversava ontem, né? Será que era tanto ouro assim? Né? Mas por que essa pessoa resolveu fazer essa visita? Certo? E é aí que a gente começa a conectar com o texto, que é a questão do que ela ouviu falar de Salomão. Então, a nossa conexão começa aí por uma boa fama. Exatamente. E aí, só antes de entrar propriamente nessa conexão, é preciso falar a respeito de quem era essa mulher, né? Claro. A rainha de Sabá, o reino de Sabá, hoje, talvez, dizem os estudiosos, que seria mais ou menos o território que compreende a Etiópia e o Iêmen, né? Ou seja, ali naquela região africana, Etiópia e Iêmen seria o reino de Sabá. Mas essa rainha, ela também era conhecida por outros nomes, né? Por exemplo, os povos etíopes chamam de Maqueda, né? A rainha Maqueda. Essa rainha recebeu diferentes nomes ao longo dos tempos, né? Por exemplo, para o rei Salomão de Israel, ela era a rainha de Sabá. Na tradição islâmica, ela era Balquis ou Biquis. E Flávio Josefo, que era um historiador no tempo de Jesus, um pouco depois do tempo de Jesus, ele chamou essa rainha de Sabá de Nicaule. Né? Então, dependendo da literatura que você acessar, dependendo de quem você está tomando como base para a sua pesquisa a respeito da rainha de Sabá, ela pode ter um nome diferente aí, tá bom? Mas o texto bíblico a denomina de rainha de Sabá, que era a rainha que comandava um território, o seu reino, ali próximo que compreenderia hoje o território da Etiópia e Iêmen, né? E aí, pensando no povo etíope, você pode ter o estereótipo de pessoa, de fisionomia, por exemplo, a respeito da rainha de Sabá, tá bom? E aí nós vamos então conectar, né? Vamos conectar no texto aqui propriamente dito. E é interessante, só um minuto, pastor, interessante ver que, como eu acabei adiantando um pouco, a questão da rainha de Salomão é a fama, mas a própria rainha de Sabá também é um personagem famoso. Certo? Então, a nossa lição hoje é um encontro de dois famosos, certo? Samuel e Adi. Tá. Tá. Então, não, ainda bem que é um encontro de gente melhor, né? É um encontro da rainha de Sabá com Salomão. Certo? Mas por que eles se encontram? Porque eles são duas pessoas importantes. E são duas pessoas cuja fama correu. Exatamente. E aí diz o texto que a rainha ouviu falar a respeito de Salomão. Ou seja, Salomão se tornou conhecido não só no seu reino e nas imediações do território do seu reino, como isso extrapolou. Né? Hoje, por exemplo, nós poderíamos dizer que Salomão se tornou um influencer digital ou um youtuber super conhecido, né? E isso extrapolou as questões, isso passou os limites daquilo que era conhecido, né? E a fama de Salomão chegou lá no reinado da rainha de Sabá. Né? Ela ouviu falar, peraí, mas quem é esse homem? Vocês estão falando tanto dele,
eu preciso conhecer esse cara, né? E aí, o que acontece, irmãos e irmãs, é que a fama de Salomão não era a respeito dele próprio, né? O texto fala, olha só o versículo 1, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. A fama de Salomão não era por ele próprio. A fama de Salomão tinha a ver com o que estava acontecendo a partir do que Deus estava fazendo com Salomão, fazendo através de Salomão. Então, eu diria, irmãos e irmãs, que aqui a primeira questão importante que o texto nos traz. Nós nos tornamos conhecidos ou conhecidas por causa do quê? Ou, em outras palavras, qual é a fama que corre a nosso respeito? Ou seja, você é conhecido, você é conhecida por causa do quê? Ou seja, o que as pessoas falam a seu respeito? Tem gente que é mais conhecida do que as outras, tem gente que tem mais influência do que as outras, tem gente que tem penetração em determinados segmentos da sociedade, tem gente que tem uma fama, é super conhecido, outros nem tanto, outros ficam conhecidos só no seu mundo menor, no seu território menor. De qualquer forma, você é conhecido, você é conhecida de alguém. Você é conhecido por causa do quê? Qual é a sua fama? A sua fama é uma fama positiva ou é uma fama negativa? Você é bem falado aonde você mora? Você é bem falado dentro da sua família? Você é bem falado na onde você trabalha? Ou você tem uma má fama? Ou seja, qual é a reputação sua? Uma vez eu falei sobre reputação, o cara falou, nossa, que palavrão. Não, a reputação tem a ver com isso. Como é que você é conhecido? Né? Isso precisa a história dessa visita da Rainha de Sabá nos mostra isso. Né? Como é que somos conhecidos? Salomão era conhecido com respeito ao nome do Senhor Deus. Do Senhor. Aí, essa é a contribuição da Dulce aí. Qual era a grande curiosidade da Rainha de Sabá? Então ela vai lá ver e por que de tanta sabedoria e tanta abundância nesse reino. Então ela entende quão grande é este administrador aí, que é o nosso Deus que ele serve. Ou seja, a fama de Salomão, a sabedoria de Salomão não eram questões próprias dele, mas de Javé, ao Deus que Salomão servia. Exatamente. Inclusive, a sabedoria de Salomão veio da onde? Veio de Deus, através do pedido que ele tinha feito. Se a gente voltar lá no capítulo 3, como eu disse anteriormente, nós vamos verificar o pedido de Salomão. Né? Deus falou para Salomão, pede o que quiseres que eu te darei. E todo mundo... eu acho que Deus ficou assim esperando, claro que aqui é uma tentativa de brincar com o texto, mas eu tenho a impressão que Deus ficou assim esperando que Salomão fosse pedir coisas próprias desse mundo, riquezas, talvez cavalos bonitos. Naquela época o pessoal andava a cavalo, não andava de carro, né? E Salomão não, Salomão surpreende pedindo sabedoria. E aí, a partir desse pedido, Deus não só atende o pedido de sabedoria, enche Salomão de sabedoria, torna Salomão um homem extremamente sábio,
e, inclusive, dá muito mais coisas para ele. E uma pessoa sábia, ela sabe administrar. Uma pessoa sábia, ela sabe aplicar esse conhecimento nas outras questões. Então, o Salomão era famoso por causa daquilo que Deus estava fazendo através dele. Então, essa é a primeira pergunta que o texto coloca para nós. Como estamos sendo conhecidos? Qual é a nossa fama? Qual é a causa de sermos conhecidos? Muita gente é conhecido aí, e a gente viu nesses últimos tempos, né, Muca? Pessoas na nossa cidade que gozava de uma boa reputação, entre aspas, que agora é muito mal conhecido, né? Então, assim, por que é que as pessoas estão sendo conhecidas? Qual é o motivo? Motivos bons e verdadeiros ou motivos ruins que prejudicam a vida de outras pessoas? E aí a gente parte... Sim, Muca. Não, então, aí, essa questão da nossa conexão aí, a questão da fama, assim, aí a pergunta, né? Como o senhor disse, a primeira pergunta é essa, que é a questão do porquê. Certo? Mas boas perguntas, pastor, merecem boas respostas. Certo? E é aí, porque mais importante do que saber responder é saber perguntar. Porque a hora que a gente vê isso numa entrevista, né? Quando o entrevistador faz uma pergunta boa, ele consegue extrair além daquilo que o entrevistado estava disposto a falar. Certo? Então, como que a rainha de Sabá, que também era inteligente, que também tinha sabedoria, algum nível de sabedoria, como que ela faz isso? Ela faz perguntas difíceis, ué. Já que ela veio até aqui, já que ela foi até lá, ela falou, então vamos fazer pergunta difícil, ou seja, vamos ver se ele responde, né? Sim. Não, e tanto ela era inteligente que ninguém chega a se tornar rei ou rainha à toa, né? A pessoa tem que ser minimamente inteligente para chegar e comandar, né, liderar um reino, né, na nossa linguagem mais atual, a pessoa precisa ter o mínimo de sabedoria para liderar um país, para liderar uma cidade, governar um estado, por exemplo, né? No caso de um rei, de uma rainha, ele pode até chegar lá sem ser sábio, né? Mas talvez não fica, né? O problema é se manter. Né? O problema é... Porque... E é o caso de muitos reis relatados aí na história de Israel, né? Chegou lá porque ele era filho, mas não durou. Né? Porque não fez grandes coisas, porque não era sábio, não se manteve, não soube administrar de forma justa e correta, de acordo com a vontade de Deus. Então, ela pega para fazer perguntas, velho. Vamos extrair sabedoria, né? Exatamente. E uma vez eu escutei alguém dizendo que o difícil não é escalar uma montanha. O difícil não é chegar no topo de liderança, por exemplo, de uma grande empresa. O difícil é se manter lá, né? Porque sempre vai haver alguém que queira estar no seu lugar. E a rainha de Sabá, então, começou a questionar, começou a fazer perguntas para Salomão. E diz o texto que ela fez perguntas extremamente difíceis. E Salomão respondeu a todos os questionamentos, a todas as perguntas, e diz o texto que ele, Salomão, nem achou
Essas perguntas tão difíceis assim. Eu estou me sentindo assim, no chão com Salomão. Salomão está num patamar de inteligência muito acima, né? Mas, irmãos e irmãs, tirando a brincadeira de lado, quem é que deu essa sabedoria a Salomão? De novo, voltamos lá no início. A sabedoria de Salomão vem de Deus. Por isso, é num patamar muito alto. Então, grandes perguntas revelam grande sabedoria. Irmãos e irmãs, a nossa sociedade tem nos perguntado muita coisa. E aí, nós, como igreja ou como cristãos e cristãs, precisamos nos perguntar: estamos prontos para responder às indagações da nossa sociedade? Temos condições de responder aos questionamentos? Nós, como cristãos e cristãs, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, nós, cristãos e cristãs metodistas, temos sabedoria suficiente, estamos prontos para responder às indagações que a sociedade está nos fazendo? Nós, metodistas em Birigui, estamos prontos para ajudar, para contribuir, para responder às indagações que a nossa cidade, a nossa sociedade está fazendo? Nós precisamos nos perguntar sobre isso, né? Esse estudo não serve apenas para os metodistas, não serve apenas para a igreja, não serve apenas para os cristãos e cristãs. É um assunto de interesse público, de interesse para todo mundo. Temos sabedoria, estamos usando da sabedoria que vem de Deus, né? Ou seja, a nossa sociedade tem feito inúmeras perguntas. Estamos prontos? Temos condições? Estamos buscando sabedoria de Deus para responder essas indagações? É óbvio que tem muitas indagações que talvez nós não temos resposta ainda. Muitas coisas nem nós sabemos ainda. Mas estamos a caminho, estamos nos esforçando suficientemente, estamos buscando em Deus a verdadeira sabedoria para ajudar, para contribuir com a nossa sociedade. E eu me pergunto, aí agora eu faço a pergunta, né? Porque, continuando a pergunta que o senhor fez, né? Estamos, assim... E um primeiro passo para saber se nós estamos nós estamos ouvindo as perguntas das pessoas? Nós estamos ouvindo, porque muitas vezes nós queremos dar resposta para uma pergunta que não está sendo feita. Então aí a gente está querendo dar um modelinho, uma cartilhinha, para uma pergunta que não está sendo feita, certo? Nós queremos dar uma resposta para uma pergunta que não está sendo feita. Então, o primeiro passo é saber ouvir a pergunta, certo? É saber ouvir a pergunta do próximo, ouvir a pergunta da sociedade, a pergunta que está sendo colocada para nós. Apesar de Salomão ter dito que as perguntas da rainha de Sabá não eram nem assim tão complicadas para ele as ouviu, certo? Ele poderia ter sido soberbo o suficiente para falar: você não está no meu nível. Você precisa, como dizia minha mãe, né? Você precisa comer muito feijão ainda para chegar aqui, certo? Não. Ele simplesmente ouviu as perguntas dela e as respondeu. Então, o princípio da sabedoria talvez seja não desprezar o outro, certo? Ouvir o que... E como o senhor disse,
nós estamos dando respostas para a sociedade? Eu pergunto assim, nós estamos ouvindo as perguntas que as pessoas estão fazendo? Né? Eu sei que mexeu um pouco com o senhor, e mexe comigo, mas quando a gente foi visitar aquela família que recebe os reciclados, certo? Que resposta que nós estamos dando para aquelas perguntas? Né? Que resposta nós estamos dando para aquelas perguntas? E essas perguntas que a sociedade nos faz são muito sérias, né, Muca? Tem perguntas que, de fato, a gente fica sem resposta, né? Tem muita coisa que eu não consigo responder. E eu acho que a igreja também não consegue dar conta de tantas perguntas que a sociedade faz. Mas aí é que entra a sabedoria de buscar em Deus as respostas, né? De buscar em Deus algo que faça sentido para a nossa sociedade. E aí, essa sabedoria que nós buscamos em Deus, de fato, não despreza o outro e a outra, né? Ou seja, quem era a rainha de Sabá diante de Salomão, né? A rainha, era uma pessoa importantíssima, e se a gente olhar a narrativa, os presentes que ela levou para Salomão, ela era uma rainha de um reino próspero, tinha bastante condições, não era qualquer reino, não era qualquer rainha, mas era uma pessoa importante, com um reino importante, e foi visitar o rei Salomão. Só que ela era diferente de Salomão, né? E Salomão tinha tinha tudo para desprezar a rainha de Sabá. Tinha tudo. E se a gente... e aí eu vou cutucar na ferida mesmo, irmãos e irmãs. Me perdoem, mas eu preciso, na minha responsabilidade como pastor, eu preciso cutucar a ferida aqui, né? A rainha de Sabá, olha, era mulher, era negra, quase certeza que era negra, rainha de uma região onde a pele negra sobressai, né? É proeminente. Então, era mulher, negra e fazendo um monte de pergunta, questionadora. Salomão tinha tudo para desprezar aquela mulher. Tinha tudo. Ele era homem, rico, poderoso e cheio de sabedoria, né? Só que Salomão não a menospreza, não despreza a rainha de Sabá. A ouve, a atende, né? Atende ela, ouve os seus questionamentos, responde às suas perguntas, mostra o seu reino, mostra tudo que ele tinha, dá toda a atenção. Se a gente olhar o texto nas entrelinhas, Salomão dá toda a atenção para aquela mulher. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia nos ensina que nós não podemos menosprezar ninguém. Ninguém. Não podemos usar de artifícios para menosprezar as pessoas. Todas as pessoas são igualmente importantes. Sabe, nós vivemos em dias atuais, vivemos questões seríssimas, e me parece que vem surgindo aí uma nova onda de coisas que estavam, parece que adormecidas. Eu não sei se eu estou fazendo a leitura certa, mas parece que está se levantando aí questões sociais muito sérias para nós. Nós precisamos discutir esses assuntos.
né? Vocês viram nos últimos acontecimentos aí, um homem que foi assassinado na porta de um supermercado, por causa, talvez, da cor da sua pele. Tudo bem que ele tinha lá as suas questões, já foram levantadas um monte de coisas, mas isso não dá o direito de ninguém acabar com a vida de outro por questões raciais, preconceituosas. Nós vivemos, sim, nós precisamos ter coragem de assumir isso. Nós precisamos ter coragem de assumir que vivemos numa sociedade preconceituosa, racista, sim, e misógina, né? Onde a mulher, e não é, olha só, a gente tem a mania de jogar as coisas nas costas dos outros e em tempos lá de trás. Mas não, irmãos e irmãs, na atualidade, nós ainda vivemos num país ou numa sociedade em que a mulher é menosprezada. Nós vivemos num país onde dependendo de onde você nasceu ou a sua condição social, você não vale nada. E se você tiver uma pele negra, também você não é ninguém. Então, nós vivemos, sim, num país racista e preconceituoso. E muito me admira, irmãos e irmãs, e aqui eu vou me posicionar, sim, eu preciso fazer esse posicionamento. Muito me admira o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, vir e declarar na mídia, um homem inteligentíssimo como ele, eu admiro o general Hamilton Mourão, um homem inteligentíssimo, com uma experiência de vida incrível, um homem estudado, um homem que tem a sua inteligência aguçada, se deixar levar por questões políticas eleitoreiras e para se manter, se perpetuar no poder, vir e fazer uma declaração de que no Brasil não há racismo, que é uma coisa que querem importar de fora. Não, irmãos e irmãs, apesar de sermos um país miscigenado, apesar de todos nós, brasileiros e brasileiras, ter sim no seu sangue a questão dos negros e sermos descendentes também de africanos, mas somos sim um país racista, onde pessoas morrem por causa da cor da pele, por causa do seu gênero sexual e por causa de onde mora, entendeu? Só quem vive ou viveu essa discriminação sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, há sim racismos e preconceitos. E a gente só consegue acabar com isso quando a gente assume isso, de fato. Assume assim. E é interessante, como o senhor posicionou, e eu não quero me delongar nisso, é que a fala do general, ela é, assim, equivocada no sentido que no Brasil talvez não exista apartheid social, certo? Nós não vivemos uma relação social de apartheid, ou seja, negros e brancos de um lado, índios de outro, ou coisa assim. Nós vivemos todos juntos, mas o fato de vivermos todos juntos não quer dizer que não exista, certo? Preconceito racial no país. É claro que existe. É claro que existe racismo. E até uma outra questão que o senhor foi muito feliz em colocar, que eu compartilho dessa mesma ideia, não é porque o rapaz lá, João Alberto, lá, o rapaz que morreu no Carrefour, não é porque ele tem um histórico de problemas, assim, não é que porque ele tem, porque ele talvez já tinha causado problemas dentro daquela loja, que a segurança da loja está autorizada a executá-lo, certo? Não existe uma pena capital no país. E se existisse, não eram os seguranças da loja que seriam os executores dessa pena, sem o respectivo processo legal, certo? Então, nós entendemos que talvez a personalidade e os problemas dele
com a loja já existissem. E isso é importante entender. Só que isso não dá o direito à força de segurança da loja de executar uma pessoa. Exatamente. Então, e aí talvez seja um problema. É um problema racial? Não é um problema racial? Era um problema só dele? Coisa assim. Não. Mas ninguém tem o direito de executar ninguém. Não é porque eu exerço uma força de segurança, e no caso deles ainda, vamos ser claros, né? Eles já tinham imobilizado a pessoa. Eles têm um treinamento para isso. Se eles estão na posição de segurança, é porque eles foram treinados para isso, para controlar a situação. Então a gente pode, assim, até para a gente não delongar demais esse assunto, ninguém tem esse direito de tirar a vida de ninguém. E também não temos essa opção de acharmos que um problema não existe. Ele existe. Então, a sabedoria de Salomão não desprezou a rainha de Sabá. E nós não podemos desprezar o nosso próximo. E sabe o que é mais triste, irmão Samuel? E irmãos e irmãs que participam conosco? O que é mais triste é que isso não é um privilégio, ou não está apenas na sociedade. Está também dentro de nossas igrejas. Entendeu? Nós temos racismos e preconceitos dentro de nossas próprias igrejas. E nós precisamos superar isso, nós precisamos liquidar essa questão no nosso meio. Mas vamos passar para frente. Né? Depois de não menosprezar a rainha de Sabá, Salomão, com a sua atitude, revela o amor de Deus àquela mulher. Ele não menosprezou, muito pelo contrário, deu atenção a ela, acolheu ela, mostrou tudo que ele tinha, deu toda a atenção a ela. Então, a atitude de Salomão fez com que a rainha de Sabá ficasse encantada. O texto fala assim, que ela ficou fora de si. Ela ficou extremamente encantada com o que ela ouviu e com o que ela viu. E aí surge outra pergunta para nós. Irmãos e irmãs, a igreja cristã da atualidade, ou nós como indivíduos, como cristãos e cristãs, qual tem sido as nossas atitudes? As nossas atitudes estão revelando o amor de Deus para o nosso próximo, para quem convive com a gente? A nossa atitude revela, de fato, o amor de Deus? Ou seja, as pessoas estão ficando encantadas com o Evangelho de Jesus Cristo a partir do nosso testemunho? Porque falar, irmãos e irmãs, é muito fácil. Falar a gente fala, mas a questão são as atitudes. Né? A igreja tem uma atitude hoje que encanta as pessoas. Nós temos a mesma atitude lá de Atos, quando lá no capítulo 2, capítulo 3, diz que a igreja contava com a simpatia do povo. Ou seja, a sociedade hoje, ela olha para a igreja e tem esse encantamento, ela tem esse desejo de estar junto de nós, as nossas atitudes como cristãos e cristãs têm encantado as pessoas. Nós precisamos questionar isso, precisamos nos auto-questionar, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos olhar como igreja, olhar para as atitudes da igreja. Nós temos encantado as pessoas? Precisamos sim, né, fazer isso. Então, atitudes que revelam o amor de Deus. E nessa atitude, existe a influência que traz felicidade. Né? Ou seja, Salomão influenciou a vida daquela mulher. E ela ficou extremamente feliz. Isso é interessante, né? Ou seja, a minha vida, o meu testemunho, o meu agir,
é tão importante que transforma a vida do próximo. Né? Ou seja, uma influência, eu causo uma influência que traz coisas boas para as outras pessoas. Então é aquela sensação gostosa. A pessoa chega perto de você, começa a conversar com você, você fica contente. Né? Não é aquele caso que a pessoa chega e você já fala, de novo não. Você já começa... lá vem aquele cara chato de novo. Eu não estou menosprezando nenhum dos meus clientes, mas a gente que trabalha no comércio tem hora que... então, tem hora que chega gente que você fala assim, não, você atende, você recebe, mas você fala, lá vem bomba. Mas olha só, Muca, o que o texto fala. Olha só o que a rainha de Sabá fala. Né? Isso. No versículo 8, ela diz assim, depois de ter ouvido Salomão, depois de ter visto o reino de Salomão, no versículo 8 ela diz assim, felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para colocar o trono de Israel, e é porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei e para executares juízo e justiça. Ela viu a felicidade do povo de Israel diante da liderança de Salomão. Isso. Ou seja, a nossa liderança, a nossa influência, quem convive com a gente... Tá feliz? É feliz? Então... e é interessante que nós estamos num ambiente vivendo um ambiente eclesiástico. Ou seja, a nossa igreja é um lugar de gente feliz ou lugar de gente feliz é só no Pão de Açúcar? Então, porque eu falo isso porque a gente brinca, o slogan lá da coisa assim. Ou seja, o mercado nos propõe que lugar de gente feliz é aonde? É num mercado bonito, comprando coisa, gastando dinheiro. Ou seja, lugar de gente feliz é dentro do supermercado caro. Certo? Mas vem cá, lugar de gente... A nossa igreja não está vendendo nada, a igreja não está te obrigando a consumir nada, a igreja não está te obrigando a gastar nada. Mas será que ela é um lugar de gente feliz? Será que é um lugar que influencia para trazer felicidade para as pessoas? Uhum. E não só na igreja, mas também onde você convive, né? Ou seja, aonde você trabalha. Quem trabalha perto de você é feliz por causa da sua influência? Ou seja, a sua liderança, o convívio com você traz felicidade? Ou só traz amargura, só traz tristeza, só traz preocupações? Né? Ou seja, as pessoas que convivem conosco devem se sentir felizes por conviver com a gente. Né? Ou seja, quando alguém se encontra comigo, ela se sente feliz por ter me encontrado, ou ela muda de calçada, corta caminho para não me ver, para não cruzar comigo, para não ter o desprazer de ter que me cumprimentar. Né? Eu já vivi isso, irmãos e irmãs. Coisas assim que eu não queria passar onde a pessoa estava. Né? E eu acho que tem muita gente vivendo assim. Né? Eu não vou em tal lugar para não encontrar tal pessoa. Ou alguém não vai no lugar para não me encontrar. Entendeu? Ou seja, as pessoas que convivem comigo precisam ser felizes, precisam enxergar Deus na minha vida. Né? Então, assim, o povo cristão precisa, né, precisa influenciar para o bem, trazer felicidade ao nosso povo. Isso sim é sabedoria e amor ao próximo, é isso mesmo, né? E aí, a última questão que eu vejo nesse texto, irmãos e irmãs, é o acordo bilateral de cuidado mútuo
da rainha de Sabá com o rei Salomão? Então, eu vou traduzir o que o pastor está falando, tá? É o famoso, eu cuido de você e você cuida de mim, certo? Então, aí, ó, a rainha de Sabá e o rei Salomão fizeram um acordo. Ela deu algumas coisas, ele deu outras coisas. Mas o pastor tem uma linguagem muito bonita, né? Então, aí, é um acordo bilateral de cuidado mútuo. No nosso dia a dia, eu cuido de você e você cuida de mim, certo? Nós somos irmãos e irmãs. Nós precisamos um cuidar do outro. E eu vejo isso, Muca, eu extraio esse ensinamento desse texto a partir daquilo que é narrado nesse texto, porque o texto vai dizer que a rainha trouxe muito ouro, mandou um monte de madeira. O texto fala que a madeira de sândalo foi levada e ia sendo transportada. Então eu vejo que o que a rainha entregou de presente para o rei Salomão, e o contrário também é verdadeiro, aquilo que Salomão entregou para a rainha de Sabá, eu penso que não foi feito de uma vez só, né? Diz, se a gente traduzir e converter a quantidade de ouro, diz os estudiosos que a rainha teria levado 4 toneladas de ouro para o rei Salomão. E eu fico me perguntando, nossa, naquela época, se hoje levar 4 toneladas de ouro já é difícil, imagina naquela época. Então, eu descubro, eu fico me perguntando se isso foi feito de uma vez só, ou se foi um acordo de transação comercial, transação de transferências de ajuda de um reino para o outro. Então, por isso que eu estou pensando aqui nesse fechamento do encontro da rainha de Sabá com Salomão, um acordo bilateral de cuidado mútuo, ou seja, a rainha de Sabá mandava aquilo que ela tinha de bom do seu reino para o reino de Salomão, e Salomão fazia uma troca com ela, mandando coisas importantes para suprir as necessidades do reino de Sabá. Então, assim, é um acordo. Eu cuido, exatamente como você disse, você traduziu muito bem. O acordo é de que eu cuido de você, você cuida de mim, né? E isso nós precisamos fazer entre nós, né? Nós cuidamos uns dos outros. Eu tenho batido nessa tecla dessa ação pastoral, essa ação poimênica de cuidado um com os outros, né? Eu preciso estar sensível ao cuidado do meu irmão e da minha irmã, e também tenho que ter a sensibilidade de aceitar o cuidado de outros comigo, né? Eu preciso das outras pessoas, eu preciso do auxílio do Muca em questões que eu não consigo fazer e que ele consegue. Em determinado momento, eu preciso ser amparado por alguém, eu preciso ser amparada por outra irmã, por outro irmão, por outra família, e a gente precisa ter esse acordo entre nós. Não é um acordo unilateral, ou seja, eu dito, eu falo e tem que ser assim. Não, é um acordo bilateral. Nós concordamos que precisamos cuidar uns dos outros. É assim que eu vejo o reino de Deus. Então, graças a Deus, eu penso assim também. Mas está na hora da gente fazer um backup, pastor, porque já passou certo? Já passou do nosso horário. Ou seja, nós já precisamos fazer um backup, salvar o que tem para salvar, para a gente poder terminar a nossa aula. Pois é. Então, irmãos e irmãs, diante de tudo isso que a gente estudou nessa manhã, salve aí, faça um backup, salve, aperta a tecla aí, salvar, salve tudo que você escutou hoje, tudo que a gente aprendeu junto, guarde isso, salve isso na sua mente e no seu coração. Salve isso. É preciso salvar, ter a mesma atitude da Maria lá, na época que
que ela ouvia as coisas de Jesus. Diz a Bíblia que ela guardava tudo no seu coração. Faça um backup aí, salve isso aí, né? E para que você possa acessar constantemente. Sempre que você precisar, acesse, puxe na sua memória, não na memória do computador, tá? Na sua memória e no seu coração, que são, guarde isso para que você possa acessar constantemente. De vez em quando, você precisará olhar novamente esses ensinos, aquilo que a gente aprendeu hoje, entendeu? Não menosprezar os outros, buscar sabedoria em Deus, ter atitudes que influenciam a vida dos outros, levar felicidade, não que a gente tenha condições por nós mesmos, levar felicidade para as outras pessoas, mas a partir da sua vivência cristã, você tem condições de levar felicidade para as outras pessoas. E aí, obviamente, a gente vai ter que compartilhar isso, né, Mu? Compartilhar. E é interessante que nós vivemos uma situação, assim, sui generis, né? Única, né? Nós estamos com as nossas aulas salvas, né? Ou seja, essa aula aqui vai ficar salva no Face da igreja, essa aula vai ficar salva no YouTube. Então, se você quiser ouvir de novo, escutar um pedaço, lembrar, compartilhar, né? Quer dizer, ou seja, você vai pôr o link dessa aula para uma outra pessoa ouvir. É claro que a aula é uma questão didática, coisa assim. O que você tem que compartilhar é aquilo que realmente ficou no seu coração. Né? E um outro problema, né, agora para a gente terminar, uma outra questão é que hoje a gente não pode compartilhar tudo, né? Por quê? Porque tem coisa que é própria de uma pessoa, né? Então você vai compartilhar, que nem a gente começou, né, pastor? Pondo umas músicas no culto, né? Porque a gente ainda não estava sabendo fazer, então punha a música lá. Depois a gente descobriu que o Facebook tirava a música, né? Por quê? Porque ela tinha direito autoral, né? Certo? Então ela tinha direito autoral, ela tinha... E o que nós temos aqui não tem direito autoral, né? Exatamente. Se alguém tivesse que ter o direito autoral daquilo que a gente estudou hoje, seria o próprio Deus. Mas Deus é tão generoso com a gente, é tão generoso com a humanidade, que ele abriu mão dos direitos autorais e ele falou assim: compartilhem, gente, sejam generosas e compartilham isso, porque eu já liberei, tirei os direitos autorais, vocês são livres para compartilhar coisas boas. Amém. Irmãos e irmãs, se essa aula foi boa, compartilhe com alguém, né? Mas não só a aula, mas compartilhe aquilo que você aprendeu hoje. Não guarde para si, não seja dono disso, mas compartilhe a sabedoria de Deus, compartilhe as atitudes, seja um influenciador na vida das pessoas e faça de fato acordos de cuidado mútuo. Cuide você de uma outra pessoa, que alguém vai cuidar de você, né? Então, e aí, eu chego ao final dessa aula. É isso, eu quero compartilhar com o senhor, que já são 10h40. Sim. Então, nós já precisamos encerrar a nossa aula. Nós somos muito gratos aos irmãos e irmãs que participaram com os comentários. Alguns eu consegui colocar rapidamente aí, outros não deu. Os irmãos, desde já, nos perdoem, certo? Porque a gente está vendo o comentário, está vendo o banner, está lendo o texto aqui também, estamos querendo aprender também, então tem hora que não dá. Os irmãos e irmãs que não tiveram seu comentário exibido, colocado aí no pé da página, desde já me perdoem, certo? Vamos finalizar, pastor? Eu gostaria que o senhor estivesse orando, como é o nosso costume ao orar ao final da escola dominical, agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo a Deus pelo alimento, pela oportunidade de compartilhar a refeição que as nossas famílias vão ter agora. Então vamos ter um momento de oração e após esse momento de oração nós estaremos encerrando a nossa escola dominical. Muito obrigado aos irmãos e irmãs, nós tivemos uma audiência muito boa, aos irmãos e irmãs da Igreja Central, aos irmãos da Igreja
do Jardim Primavera, e que Deus possa abençoar a todos. E aí eu só queria dizer uma última frase, uma última coisinha. Vejam quanta coisa boa e importante tem dentro de um texto que aparentemente estava perdido e que não tinha importância nenhuma. O texto bíblico, palavra por palavra, é de suma importância para a nossa vida, tá bom? Amém. Então, não despreze qualquer texto bíblico, certo? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento de partilha, por esse momento de orientação que a tua palavra nos traz. Nos ajude, ó Deus, a guardar tudo isso em nossa mente e coração, mas também colocar em prática nos nossos dias aquilo que aprendemos. Nos Amém. ajude, ó Deus, a entender que não podemos menosprezar, desprezar ninguém, seja quem for. Entendemos que todos são importantes diante do Senhor e devem ser importantes para nós também. Que o Amém. Senhor nos abençoe no dia de hoje. Já te agradecemos, ó Deus, pelo alimento que vamos partilhar em família daqui a pouco. Esteja, ó Deus, com aqueles e aquelas que estão sozinhos, que moram sozinhos, sozinhas. Que o Senhor seja a companhia deles e delas. Que todos, ó Deus, sintam a tua presença junto, partilhando a mesa no dia de hoje. Nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelas tuas providências, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor faz em nossa vida. Pedimos a tua bênção sobre nós e nos prepare, ó Deus, para o encontro de hoje à noite, nos prepare para estarmos juntos na celebração do primeiro domingo do Advento. Nos ajude e nos prepare para o culto de hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, que a bênção de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada família, em cada casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Bom domingo, irmãos e irmãs.